Preste bastante atenção nessa mensagem, porque é uma palavra extremamente importante para que você possa caminhar, na verdade, enquanto um discípulo de Cristo, um caminhar com consistência, um caminhar verdadeiro, um caminhar que agrada ao Senhor, uma vida cristã adequada. Você precisa compreender essa verdade que esta manhã será aqui apresentada. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, queridos? Essa porção da Escritura em que Paulo fala aos Coríntios faz referência à Páscoa, a festa da Páscoa, que era conjugada com a festa dos pães asmos, lá do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo demonstra no Novo Testamento como que a igreja, olhando para aquela festa, tendo-a agora como realidade espiritual do Novo Testamento, haja vista que tanto o cordeiro da Páscoa, lá do Antigo Testamento, como os pães da festa dos pães asmos do Antigo Testamento, como o fermento lá no Antigo Testamento, todos esses elementos que lá outrora eram simbólicos, o apóstolo Paulo os traz agora ao Novo Testamento de maneira espiritual, de maneira em realidade. Observe que ele diz, olha, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Veja como ele faz a transição. Lá havia o Cordeiro Pascal. Aqui, Cristo é o Cordeiro Pascal. Já foi imolado. Aí ele diz, por isso celebremos a festa. Então, ele diz, celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, e sim os asmos da sinceridade e da verdade. Observem comigo, procure entender a transição, como que o apóstolo Paulo, ele toma algo do Antigo Testamento, que conforme Hebreus capítulo 10, versículo 1, era tão somente sombra e figura, como ele traz agora para o Novo em realidade. Lá havia o Cordeiro Pascal, que era imolado no dia da Páscoa. Agora, trazendo para o Novo Testamento, ele diz, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Lá tinha o pão feito de farinha, que eles faziam. Aí ele diz, vocês são a massa, a igreja é a massa do pão. Nós fomos feito um pão. Então veja como que o pão, ao ser transferido do antigo para o novo, ele ganha a dimensão da realidade, da verdade. Lá era pão, aqui é o povo de Deus. Daqui a pouco os irmãos vão entender melhor por que o pão. Lá o fermento era o fermento. Aqui ele fala que é a maldade e a malícia. Lá os asmos era a mera ausência de fermento. Aqui os asmos é a sinceridade e também a verdade. Então ele faz a transição, tirando das sombras e figuras a sua realidade. Só há uma coisa que prevalece, que não muda, e está aqui no texto. Só tem uma coisa que lá era e agora continua a ser. Aqui no texto. O que é? O cordeiro não. Lá era cordeiro, aqui é Cristo. A festa. Ele diz no versículo 8, por isso celebremos a festa. Ele quer dizer com isso que tanto lá quanto aqui, isto é, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, deve-se haver a festa. Bem, estamos trabalhando uma série de mensagens, é a primeira série que faremos uma trilogia de 3 séries de 7. A primeira série são as 7 festas de Israel, que estão no Antigo Testamento. O tema é as 7 festas de Israel, a realidade de Cristo e a igreja.
demonstrar como que as festas que preenchiam o calendário profético de culto, adoração e serviço do povo de Israel se cumprem em realidade no Novo Testamento. Hoje veremos a primeira das festas, a Páscoa. Depois que acabarmos esta série, daremos um certo tempo, e aí faremos a segunda série de 7, que serão os 7 mistérios do reino dos céus, que se encontra em Mateus 13, que são aquelas 7 parábolas que desvendam os mistérios do reino dos céus. Então, depois de um tempo da segunda série, faremos uma terceira série de 7, que serão as 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Então acompanhe essas séries, porque elas trazem, na sua essência, verdades profundas, que não somente estabelecem e constroem na nossa mente uma compreensão do quadro profético, da vontade de Deus, o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós, como Ele planejou que deveria ser a vida cristã, como que Ele nos supre de tudo aquilo de que precisamos para viver uma vida cristã adequada, como também, ao sermos ministrados, nós somos preparados, nós somos edificados, nós somos transformados, e a cada dia vamos nos colocando cada vez mais em conformidade com a vontade do Senhor. Amém, queridos? Que maravilha! Hoje queremos falar então acerca da primeira festa do calendário de Israel, que abria o calendário de Israel, que é a festa da Páscoa. Todos aqui já ouviram falar da Páscoa, certamente. E eu acredito que a maioria das pessoas, mesmo os que não estão aqui, mesmo os que não são cristãos evangélicos, mesmo os católicos, e mesmo os que não são nem cristãos evangélicos, nem católicos, nem nada, as muitas pessoas que já ouviram falar da Páscoa, ouviram equivocadamente. Porque se fala de duas maneiras. Se fala de uma maneira espiritual, e ao se falar, erram, porque vão relacionar a Páscoa à ressurreição de Cristo. Tanto é que eles falam o domingo de Páscoa, que é o domingo da ressurreição. Veremos hoje pela ministração que não se refere a isso. É um grande equívoco. Como também se fala da Páscoa no sentido material, capitalista, mercantilista. Eles querem vender ovo de Páscoa. E aí vão fazer toda uma ligação a pagã, né, ao coelho. Não seria mais cordeiro da Páscoa, vão falar coelho da Páscoa. Não vão mais falar do sacrifício do cordeiro pascal, mas vão falar da reprodução que o coelho, né, se reproduz botando ovo, né? Quem quiser saber dessa história que cerca a Páscoa e o paganismo que foi colocado na Páscoa, há um artigo, pequeno artigo que eu escrevi, está no nosso site, devoltapalavra.com, chamado O Casamento da Galinha com o Coelho. O casamento do coelho com a galinha, né? O casamento do coelho com a galinha é um texto que eu escrevi explicando historicamente, biblicamente, essa questão da Páscoa. Bem, mas o que nos interessa nessa manhã e imediatamente é compreender como e o que é essa primeira festa de Israel. Pense comigo, Deus, Ele resgatou um povo, Deus salvou um povo, Deus redimiu o povo de Israel do Egito, com mão poderosa, tirando-os de lá, depois de realizar dezenas de prodígios, sinais e maravilhas. E agora Deus trouxe esse povo e o congregou em volta do monte. Deus desceu no monte, e agora Deus entrega para Moisés, no livro da lei, todo um calendário profético, que agora o povo de Israel, uma vez libertado, deveria cumprir. Eles deveriam construir um tabernáculo. Esse tabernáculo ficou por muito tempo em Siló. Posteriormente foi construído em Jerusalém o templo fixo, que é o templo de Salomão, Antigo Testamento. Mas eles tinham que anualmente subir ao templo. Quem morasse mais distante subiria a Jerusalém para coletivamente celebrarem 7 festas. São elas a Páscoa, os pães ázimos, as primícias, o Pentecostes, as trombetas, os tabernáculos e a expiação. São essas 7 festas, ainda que as trombetas apareçam tanto reunidas ao Pentecostes quanto à expiação, mas os irmãos a seu tempo verão do que se trata. São
portanto, 7 festas. 7 festas que eram celebradas com ritos. Eram celebradas com um tanto de coisas que vinham a simbolizar uma realidade a se cumprir no futuro. Lembrem-se sempre de Hebreus capítulo 10, versículo 1. A lei não tem a substância das coisas, senão que ela consiste tão somente na sombra das coisas que haviam de vir. Essa é a maneira de se ler a Bíblia. Ler Antigo e Novo Testamento numa relação de sombra e figura. Daquilo que apenas representa, daquilo que é. Daquilo que simboliza, daquilo que foi simbolizado. Isto é, aquilo que não tinha em si mesmo nenhum valor material, mas que ganha o seu valor na substância, na realidade, na pessoa de Cristo e na sua obra que ele tem realizado. Bem, o que foi de fato a Páscoa? Pensem comigo que o povo de Israel ficou ali no cativeiro, no Egito. O povo já nasceu no cativeiro e ali ele permaneceu por 430 anos. E isso, bem, continuemos. 430 anos ali no Egito, escravizados, de modo que o Senhor levantou Moisés, o seu servo, para libertar o seu povo do Egito. E aí Moisés foi ao Egito, por ordem do Senhor, e foi a Faraó dizer: olha, Deus ordena que você deixe o povo ir, para que o povo possa celebrar a Deus uma festa no deserto. Para que o povo de Deus, uma vez livre, possa cultuá-lo, possa servi-lo. Então Deus liberta o seu povo para que o seu povo fique desimpedido de qualquer amarra, de qualquer escravidão, para poder servi-lo. E aí o Faraó resistiu, e por causa de tantas resistências, Deus foi derramando juízo sobre o povo, sobre o Egito. Juízos, pragas, foram na verdade 9 pragas, até o momento que Deus disse: Moisés, agora eu vou trazer a última praga, ou seja, o último juízo, melhor dizendo, o último castigo. E neste último sinal que eu darei, neste último juízo, eu libertarei o povo. Se prepare, porque tão logo eu entrar no Egito, porque eu vou entrar no Egito, e eu vou entrar em cada casa, em cada cabana, onde tiver um telhadinho, eu vou entrar e eu vou matar o primogênito. Seja o primogênito dos homens, seja o primogênito dos animais. Todo primogênito que estiver no Egito morrerá. Era um juízo. E então, vocês, o povo, os filhos de Abraão, Isaque e Jacó, o povo de Deus, que sairia liberto naquele dia, por mão poderosa, o que eles deveriam fazer para se livrarem daquele juízo? Ora, eles deveriam obedecer à ordem divina. Deveriam pegar um cordeiro, cada família, cada casa, pegaria um cordeiro, imolaria o cordeiro no dia 14, do mês de Abibe, e ao ali derramar aquele sangue, colocá-lo dentro de uma bacia, e então deveriam pegar agora o sangue e passar nos umbrais das portas, passar no portal, pelo lado de fora, deixar uma marca de sangue, e aí essa família deveria agora entrar para dentro de casa, fechar as portas, comer durante a noite aquele cordeiro que foi imolado, juntamente com ervas amargas, comer o cordeiro assado. Eles deveriam fazê-lo de lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Ou seja, comem, mas não comem como quem está tranquilo, folgado, porque você deve comer como quem está preparado para sair. Porque tão logo o dia amanhecer, vocês sairão libertos do Egito. Dito e feito, eles pegaram, mataram o cordeiro no dia 14, no crepúsculo da tarde, passaram o sangue, e está lá os egípcios olhando: rapaz, esse povo é maluco. Eu já vi gente comer cordeiro assado, tudo bem. Agora pegar o sangue do animal e passar nas portas, só sendo hebreu. Tem que ser cativo mesmo, tem que ser escravo, tem que ser povo, não pode, tem que não ter cultura, tem que não ter entendimento. E chegou aos ouvidos do rei, certamente: agora a mais nova dos hebreus agora é pegar sangue e passar nas portas. Deve ter sido uma graça, uma coisa muito interessante, mas não sabiam eles que Deus estava observando tudo aquilo, que o povo hebreu cumpria a vontade de Deus. Dito e feito, quando chegou a noite, que os hebreus entraram para dentro de casa, fecharam as portas, o cordeiro estava assado,
E aí eles comiam aquele cordeiro assado com ervas amargas, e eles todos vestidos, com os lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, aguardando a ordem. Daqui a pouco, Moisés vai dizer: saiamos deste lugar. Logo, logo. E o Senhor então entrou no Egito. Entrou no Egito, e o Senhor foi entrando em cada casa do Egito. Onde havia uma casa, onde havia um telhadinho, ele entrava, e ali o primogênito morria. Entretanto, Deus havia dito a Moisés: quando eu chegar numa casa, que eu vir o sangue estampado do cordeiro, eu passarei por vós. Eu não entrarei, eu passarei. A palavra aramaica é Páscoa. Páscoa quer dizer passar por cima, sem adentrar, para levar o juízo. Onde tinha o sangue, o Senhor olhava, pensava: não, aqui o primogênito já morreu, aqui está o sinal do seu sangue. E passava. Páscoa. Páscoa nessa casa, Páscoa na outra. Chegava numa casa, não tinha o sangue, entrava, matava o primogênito, morria. Entrava num curral, não tem o sangue, morria o primogênito da vaca, o primogênito do jumento, do cavalo, né? Dos animais, do camelo. Na casa de Faraó, não tinha o sangue, entrou, o filho de Faraó morreu. Mas chegava na casa que tinha o sangue estampado, o Senhor não perguntava, não batia: quem está aí dentro? Quem se escondeu aí dentro? Não. Ele diz: olha, quando eu vir o sangue é o sinal. Não importa se quem está lá dentro tem problema, tem dificuldade, tem fraqueza, não interessa. Quando eu vir o sangue, Páscoa. Passarei por vós. Isso aconteceu. Então logo estava amanhecendo, Deus falou: Moisés, agora pega o teu povo, porque o Egito está pranteando os seus mortos. Quando eles estão lá confundidos nos seus próprios sentimentos, pega o seu povo e vai embora. Moisés deu a ordem. Estava todo mundo vestido, irmãos. Todo mundo estava vestido, todo mundo calçado. Não tem esse negócio de você passar na casa da pessoa: não, peraí que eu vou me vestir aqui rapidinho. Não, estava todo mundo vestido, estava todo mundo calçado, todo mundo com cajado na mão. E foi saindo aquele exército, aquela coisa mais linda. Embora a Bíblia diga que juntamente com esse povo também saiu um misto de gente, mas saíram ali 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Um grande exército para celebrar uma festa a Deus no deserto. Gostaram da história? Entenderam a Páscoa? A grande questão é o que isso viria a significar posteriormente, tanto para o povo de Israel, como sobretudo para nós que somos hoje do Novo Testamento. O que tudo isso significa? E eu separei aqui pelo menos 6 pontos que a Páscoa então representa. Primeiro ponto a ser considerado: uma vez que nós entendemos que a Páscoa, enquanto uma festa dos judeus do Antigo Testamento, era sombra, não porém a realidade, então a sua realidade é aquilo que tem lá que significa algo para nós hoje. Capítulo 12, versículo 1 de Êxodo, você poderá olhar. Vamos abrir aqui que eventualmente nós teremos que fazer uma leitura. O capítulo 12 é o momento em que o Senhor estabelece a Páscoa, ordena a Páscoa ao povo de Israel. Imagine que se você somar, atenção, que se você somar o tempo em que os hebreus, a começar de Abraão, Isaac e Jacó, se somar o tempo em que eles ficaram peregrinos naquela terra, na terra de Canaã, juntamente com o tempo em que o povo de Israel ficou no cativeiro, somam-se 438 anos, né? É isso? 430 anos, desculpe-me. Não sei de onde tirei esse 8. Sei, dá 70 semanas de Israel, né? 483 anos, tal, enfim. Então, somados todo esse tempo, em que desde o momento em que Abraão foi chamado: sai da tua terra, da tua parentela, e vem para uma casa, para uma terra que eu te mostrarei, Abraão sai
como peregrino agora, em busca de ter uma nação, de ter uma terra, não é assim? Aí veio Isaac, veio Jacó, depois vieram os filhos de Jacó, que tornaram-se escravos no Egito, desde Abraão até o final do cativeiro, 430 anos. Imagine. Então, a história do povo de Israel, teoricamente, começou quando? Começou quando Abraão saiu. Sim ou não? Ele saiu, começou a história deste povo que viria a nascer. Entretanto, depois de 430 anos, Deus fala o seguinte para o povo de Israel. Olha, capítulo 12, versículo 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Na verdade, este mês, quando o Senhor diz isso, era o 4º mês do calendário. Só que Deus diz, olha, não importa se este é o 4º mês, não importa se estamos em abril, para vocês este mês será o primeiro. Porque aqui, neste momento, em que se estabelecerá a Páscoa, Deus vos dá um novo começo. Este é o ponto. Não importa quantos anos você tenha de idade. Você pode ter 30, 40, 50, 60, 70, 80, não sei. No momento em que o Senhor Jesus Cristo te chama, para você experimentá-lo como o Cordeiro Pascal, que te liberta do pecado, que te liberta do mundo, por ocasião do seu novo nascimento, quando você recebe a Cristo, ali se estabelece para você um novo momento, um novo tempo, um novo ano. Você nasce de novo e começa, portanto, a contagem da sua idade espiritual. Imagine só que Deus diz, este vos será o primeiro dos meses. Vocês agora estão nascendo como povo redimido de Deus. A redenção, ela coloca um ponto final na velha história e coloca então um ponto de partida para uma nova história com Deus. O povo de Israel experimentaria agora a redenção mediante a morte do Cordeiro. Eles sairiam ali redimidos, portanto, este é o primeiro ponto a ser considerado. Segundo, o Senhor disse que para que eles saíssem libertos, seria preciso o Cordeiro Pascal, uma oferta. Deveriam imolar o animal e comer esse animal assado, e o seu sangue deveria estar estampado nos umbrais das portas. Para que quando o Senhor então fosse e entrasse no Egito, vendo o sangue, ele não levasse juízo àquela casa. A grande verdade, queridos, é que todos nós, todos, sem exceção, está em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, porque todos pecaram. Então diga, você pecou. E porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Essa é a verdade. Essa é a condição de todos os homens. E porque estão destituídos, estão, portanto, condenados à morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Todos debaixo do juízo, todos debaixo de condenação, todos que nasceram de Adão, são herdeiros do pecado e, portanto, e consequentemente, herdeiros também da morte. Essa é a condição de todos os homens. Não importa a sua raça, não importa a sua cor, não importa o seu credo, inclusive. É uma condição orgânica. Os homens estão todos debaixo da ira de Deus. Quando é dito que o Senhor entraria no Egito e mataria ali o primogênito, é porque o primogênito representa o primeiro. Lógico, pastor, que é o primeiro. Se é primogênito, só pode ser primeiro. Quer dizer, o primeiro na criação de Deus. É o primeiro homem. O primogênito quer dizer o primeiro homem, Adão. Por que Adão caiu? Então esse primeiro Adão. Porque virá um segundo homem. Esse segundo homem é Cristo. Há o primeiro homem e há o segundo homem. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47.
O primeiro homem, Adão, alma vivente, terreno. O segundo homem, espiritual, do céu. O primeiro homem, portanto, os primogênitos aqui representam a primeira criação, representam o primeiro homem que, porque ele caiu, ele está debaixo do juízo de Deus. Mas como Deus tem um propósito, como Deus tem um plano, Deus diz: olha, Moisés, diga para o povo de Israel, para o meu povo, para os meus escolhidos, que eles não escaparão da morte. Porque quando eu entrar, eu matarei o primogênito. Se é primogênito, vai morrer, não tem chance, não tem escapatória. A não ser que eles peguem um cordeiro, aí é o segundo elemento que eu quero apresentar, o cordeiro pascal. Eles peguem um cordeiro, símbolo do verdadeiro cordeiro que havia de vir, que eles imolem esse cordeiro, que eles peguem o sangue desse cordeiro e coloquem sobre as portas como um sinal. De modo que quando eu vir o sangue estampado, eu não entrarei, porque eu entenderei que o primogênito ali já havia morrido. Porque o sangue já estava ali representando a morte. Então, eu passarei por vós. O que vai entrar aqui certamente no terceiro ponto, que é a salvação, portanto, do juízo divino. E aí o Novo Testamento vem com bastante clareza. Lembro lá quando é dito na Escritura que Jesus Cristo, ao começar o seu ministério, ele foi entrando ali, chegando perto do Jordão, já foi entrando logo nas águas. E João Batista, ao olhar Jesus Cristo entrando nas águas, profeticamente ele declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo, o Verbo de Deus eterno encarnado, é o Cordeiro de Deus, que veio para ser imolado pelos nossos pecados, que veio para ser o substituto de cada um de nós, ou de todo aquele que crer. Porque a nós cabia o juízo, mas como está em Isaías capítulo 53, ele veio para receber sobre si, para levar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Ele é o nosso substituto. É como que Deus dissesse para Moisés: olha, ao invés do primogênito morrer, o cordeiro morrerá em seu lugar. E quando eu vir o sangue, eu não trarei sobre vós nenhum juízo. Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. De maneira, queridos, que todo aquele que crer nesse cordeiro, todos os que olham para Cristo e o veem como uma oferta feita a Deus, como a morte de Cristo, uma oferta substitutiva, uma oferta no nosso lugar, uma oferta vicária. Se assim você crê, você leva sobre a sua cabeça a marca da redenção. E quando Deus olha para aquele que leva a marca da redenção, sobre esta pessoa não recai o juízo eterno de Deus. Então, quando eu digo que eu creio na salvação eterna, quando nós aqui declaramos que quando Deus salva o homem, Ele salva verdadeiramente, muitos cristãos ficam desconfiados e ficam argumentando: mas como pode? Você acha que você está salvo? Quem é você para dizer que está salvo? Você não se conserta não para você ver. Queridos, o Senhor disse apenas uma coisa: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Dentro daquelas casas do Egito, simbolicamente, estávamos todos nós, com os nossos defeitos, com as nossas dificuldades, com as nossas tortices. E o Senhor, então, ao chegar naquela casa, Ele não bate. Quem está aí dentro? Eu quero ver quem está aí dentro. Saber se você é merecedor, saber se você é digno. Ele não pergunta. Ele fala: eu quero apenas ver o sangue. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia.
Que maravilha! Ele quer ver o sangue. Você está debaixo da cobertura desse sangue? Você crê que Jesus Cristo é o Cordeiro que derramou sangue no seu lugar, pagou os teus pecados? Então você, terceiro ponto acerca da Páscoa, você não sofrerá o juízo divino. Olhem Êxodo capítulo 12, rapidamente, versículos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Olha para o seu irmão, diga assim: o sangue vos será por sinal. Quando Deus vir o sangue, passará por vós, e não haverá, diga, e não haverá praga destruidora, não haverá morte eterna, não haverá juízo, aleluia, não haverá, por causa do sangue de Jesus Cristo. Aí a igreja tem que celebrar. A gente não pode vir para cá para ficar miúdo. Os irmãos chegam alegres, né? Tal, entra na porta ali, daqui a pouco, irmãos, vamos orar para começar a nossa reunião. Aí a tromba cresce. Aí a tristeza desce. E parece que nós estamos num sepultamento da pessoa mais querida. E não somente no sepultamento, mas como aqueles que não têm sequer esperança. Uma tristeza. O que é a reunião da igreja? Paulo diz: celebremos a festa. Toda reunião da igreja é a celebração da festa. Para declarar a morte de Cristo, e nós devemos nos alegrar e dizer: não há juízo sobre nós. Aí o incrédulo vai entrar aqui e falar: que festa é essa? O que está acontecendo? Por que não há juízo? Aí você vai responder para ele: ora, porque eu estou debaixo do sangue do Cordeiro Pascal. Aí ele vai assim: mas o que é isso? Aí você vai explicar para ele. Você vai explicar o que aconteceu, o que significa. E ele, com o eixo aí, fala assim: não tem uma vaga para mim nessa casa, debaixo desse sangue também? Aí você fala: se você crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, então serás salvo. Ele fala assim: eu creio. Aí você fala assim: então você é recebido por meio da sua fé em Cristo nessa festa maravilhosa e já pode celebrar conosco. O primeiro ano que se diz respeito ao início da nova vida, o Cordeiro Pascal, que é a oferta, por meio do Cordeiro Pascal nós temos a salvação do juízo. E não somente a salvação do juízo, mas o Cordeiro Pascal também nos traz a libertação do Egito. Nos tira do cativeiro. Leia comigo aqui em Êxodo capítulo 12, versículo 15 a 17. Veja o que diz aqui. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, por quê? Por qual motivo? Porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Foi naquele dia que Deus tirou, portanto, o povo de Israel do Egito, trazendo-o libertação. Todos aqueles que creram em Cristo, não somente tendo sangue,
já tem garantida a salvação eterna, no sentido de que jamais sofrerá a penalidade eterna, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, nosso substituto, já foi imolado, como também está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Como também experimentaram uma libertação. De onde, pastor? Eu não me lembro de ser cativo. Ora, todos nós, outrora, Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2, todos nós estávamos debaixo do príncipe da potestade do ar. Todos nós, enquanto filhos da desobediência, nós éramos guiados e conduzidos pelas paixões da nossa carne e pelo espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, estávamos no império das trevas. Quando então fomos salvos, quando tomamos posse desse Cordeiro Pascal, está em Colossenses capítulo 1, versículo 13, o Pai nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga assim: Deus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Então por que você está com medo de demônio? Medo de macumba? Medo de olho gordo? Medo de mês de agosto? Sexta-feira 13, gato preto, olha o preconceito. Passar debaixo de escada, sandália virada. Por quê? Porque então que líderes no nosso tempo, líderes chamados ditos evangélicos, vivem colocando medo no povo, dizendo: olha, o mês de agosto é o mês do desgosto. Por que faz da obra de Deus uma incessante tentativa de ficar trabalhando para desfazer a obra de macumba? Não tenha medo do diabo, não tenha medo de macumba, não tenha medo de demônio. Pastor, mas nós não podemos subestimar. Meus queridos, nós não estamos mais no império das trevas. Nós não estamos mais debaixo do domínio do diabo. O diabo nada pode fazer contra os filhos de Deus. Porque nós fomos libertos do seu império, libertos das suas forças, libertos da sua ação e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Estamos no reino do Filho, debaixo do governo do Filho. Aí o diabo viesse e fala assim: olha, varão, é o seguinte, vai falar com o rei, eu sou um simples cidadão do reino. Você vai lá, resolve com ele. Se você vencê-lo e conseguir chegar até a mim, eu estou no centro desse reino, debaixo da sua autoridade e governo. Ele é o meu Senhor, Ele comanda a minha vida está nele, Ele está em mim, e Ele nada te poderá fazer. Não é que você vai andar desafiando, falando, nada disso. Você tem que, na verdade, colocar isso totalmente de lado, esquecer. Pastor, eu estou vendo uns vultos, umas coisas. Minha irmã, você tem que orar mais, ler mais a Bíblia. E se o vulto vier? Problema dele. Problema dele. Você tem que colocar ele para correr da sua casa. Falar assim: seu vulto, você nem coragem de se apresentar tem. Fica igual uma sombra aí. Vai para o inferno. Vai para o inferno, rapaz. Santifique a sua casa pelo poder da fé. Santifique os seus filhos pelo poder da fé. Santifique o ambiente de trabalho pelo poder da fé. Clame o nome de Jesus, invoque Jesus Cristo. E creia que nada se pode fazer contra sua vida. Ele nada poderá fazer. Só que ele é assim, ele passa um vulto preto, nunca passa um vulto branco. Aí você arrepia. Ele quer, sabe o quê? Ele quer minar a sua fé. Ele quer que você fique com medo. Você chama os irmãos para orar, e os irmãos vão orar também com medo. Os irmãos já vão orar com medo, né?
Pastor Renato, me ajuda ali, pastor, que tem um negócio ali. Dá uma força aí. Ele quer que você fique oprimido, que você fique com medo de sair de casa. Ele quer que você seja um crente fraco, que não deposite plenamente a sua fé em Jesus Cristo. Quando ele perceber que você é livre, fala assim, aqui não tem jeito não, vou sair daqui, vou para outra casa, porque aqui não tem jeito, aqui eles não dão chance, que ele gosta de ficar sendo aclamado, sendo chamado. Vamos orar para o povo cair endemoniado aqui na frente. Aí ele cai e fica meia hora no culto falando. Ele quer tomar o centro dessa reunião. Mas Jesus é o centro dessa reunião. Aqui não se fala do nome dele, fala do nome de Jesus. Glorifica Jesus, exalta Jesus. É a festa do povo no deserto. Logo vocês vão entender por que uma festa no deserto. Outro ponto é que essa Páscoa seria também um memorial. Capítulo 12, versículo 24 a 27. Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Quando vossos filhos vos perguntarem. Aí Deus agora fala: Moisés, uma vez libertos e uma vez salvos da morte, vocês deverão, atenção, Deus estabelece a Páscoa como uma festa a ser feita anualmente. Mas para quê, Senhor? Nós não já estamos salvos? É para servir de memória. Memória de quem? Primeiramente de vocês. Porque o homem, ele é tão esquecido e tão presunçoso, que logo ele se esquecerá da condição em que ele estava. E vai querer tirar a glória de Deus e transferi-la para si mesmo. Não, eu estou assim porque, lógico, eu fui esforçado, né? Lutei, pensamento positivo, né? Está sempre querendo trazer a glória para si. Não, todo ano, repitam o rito da Páscoa. Repitam, matam um cordeiro. Quando vocês estiverem na casa de vocês, já saíram do Egito, já está na boa terra, mas mata o cordeiro, passa o sangue, fecha a porta, veste as roupas, cinto, não, tudo certinho, sandália, como o cordeiro pascal. Aí os seus filhos que nasceram posteriormente: ô papai, que conversa é essa? Que todo ano tem que matar esse animalzinho, coitado. Aí você vai contar para ele a história. Ao contar a história da redenção, da salvação, você estará sendo restaurado, no sentido de que você é renovado no seu entendimento, você volta a sentir a mesma paz, a mesma alegria, e agora você alimenta a gratidão constantemente por aquela redenção que se efetuou no passado. E os seus filhos poderão também se juntar a vocês nessa mesma celebração. Memorial. Deus sabe, o homem é esquecido. O homem se esquece. Você lembra como é que você estava, a sua condição? Você não conseguia sair das drogas? Não conseguia sair da bebida? Não conseguia sair da prostituição? Seu dinheiro não dava para nada? Sua vida era um caos? Nos pecados, na desgraça, na miséria, a família se perdendo? Como Deus te restaurou? Como Deus te tirou? Como Deus proveu circunstâncias para te quebrantar, para te ensinar, para te ministrar o arrependimento, fé, te deu a palavra. Hoje a sua vida é outra. A sua vida mudou ou não mudou? Hoje você tem paz com Deus, mas aí você se esquece disso. E por que você se esquece? Porque você não mais celebra a Páscoa. Você cai no esquecimento a tal ponto de se tornar um crente indiferente. Aquele crente, não, Jesus me salvou, tá bom. Aí você não consegue congregar mais, você não consegue orar mais, ler a palavra mais, não consegue ofertar, não consegue ter comunhão, não consegue visitar, não consegue se envolver, não consegue se consagrar, não consegue se entregar, porque você se esqueceu da obra que o Senhor fez na sua vida. Deus, sabendo disso, Ele diz:
faça a Páscoa como um memorial. A partir de então, todos os anos Israel fazia essa festa, com exceção do tempo do cativeiro. Mas era uma linha ininterrupta que não podia parar. Tanto é que no tempo de Cristo, o próprio Jesus participou das festas das Páscoa, festa de Páscoa. Aos 12 anos, estava na festa da Páscoa. Antes de morrer, comeu ele a última Páscoa. Mas antes de entrar aqui na última Páscoa, porque o primeiro tópico é a primeira Páscoa, o segundo tópico agora é a última Páscoa, eu quero apenas fazer esse tópico de transição, que é como Deus disse que o povo deveria comer a Páscoa. Olha, vocês devem vestir os seus vestidos, suas roupas de sair, sandálias nos pés, lombos cingidos e cajado na mão. Você não deve. Eu gosto de chegar em casa, eu não gosto muito de comer fora, aqui com os irmãos todos, comendo, porque eu não gosto de comer de cinto, de calça, de sapato, de meia, de relógio. É muito ruim comer assim. Eu gosto de chegar em casa, me vestir uma roupa de casa, tranquilo, sandália havaiana, e poder comer deitado no sofá, sentado, onde eu quiser comer, do jeito que eu quiser comer, comer livre. Comer amarrado é muito ruim. Não, não é verdade? Comer amarrado não é ruim? Como é que você vai comer todo amarrado? Não é diferente quando você está no trabalho, você vai comer num restaurante, o modo como você come lá e o modo como você come em casa não é diferente? Mas o que Deus disse? Olha, não é para comer folgado. Não é para comer folgado. A Páscoa é sandálias nos pés, lombos cingidos e cajado na mão. Isso tem um profundo significado. Quando Cristo veio à terra, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22. No finalzinho do seu ministério, o Senhor ordenou aos seus discípulos que preparasse a Páscoa. A Páscoa enquanto o rito que o Senhor ordenou que se fizesse a cada ano. Olha o que diz aqui no capítulo 22, versículo 14. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que comemorava ou importava comemorar o quê? A Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaço, ou melhor, ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Então imagine que Cristo agora vai comer com os discípulos essa Páscoa. Mas por que nós colocamos aqui no título do segundo tópico a última Páscoa? A última Páscoa. Há duas razões para isso. A primeira é porque em seguida Cristo será crucificado. Ou seja, ele será, portanto, o sacrifício, ele será o cordeiro pascal imolado, e portanto não se precisará mais repetir aquele rito enquanto sombra. A Páscoa continuará enquanto memória da morte de Cristo, porém agora em realidade. O sacrifício é Cristo, o cordeiro é Cristo, e é este Cristo crucificado que nos concede a graça da salvação e da libertação. Mas veja o que se diz aqui a partir do versículo 14. Veja o que acontece, o que diz Jesus quando ele come com seus discípulos a Páscoa, esta última Páscoa. Ele fala assim, olha: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei. Olha, o 15 diz: tenho desejado
ansiosamente comer essa Páscoa convosco, pois vos digo que nunca mais a comerei. Ponto final. Não. Até que ela quem? Até que a Páscoa se cumpra. Quando? No reino de Deus. Pastor, mas que coisa confusa agora. Porque se é verdade que a festa da Páscoa era uma sombra e figura que alcança o seu pleno cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascal, por que Cristo diz que Ele a comerá novamente no reino de Deus, no reino do Pai? Quando então, no reino do Pai, a Páscoa será então cumprida? Afinal, a Páscoa se cumpriu em Cristo ou se cumprirá no reino do Pai? Ela se cumpriu em Cristo ou se cumprirá? É por esta razão que há pessoas, vocês já devem ter ouvido, que até hoje pregam: pessoal, precisamos fazer a festa da Páscoa. Aí eles pegam, matam o animalzinho, tiram o sangue, passa na cabaninha deles, fica lá debaixo da cabana com o sangue pendurado. Mas, meu irmão, mas se era sombra, Cristo é o Cordeiro Pascal, você não deve fazer isso. Ele diz: não, mas Jesus falou que ela não se cumpriu ainda, porque ela só vai se cumprir no reino do Pai. Mas Jesus falou: eu não a comerei até. Isso porque é verdade que Cristo nos libertou? É verdade que Cristo nos salvou? Isso é um fato. Você pode regozijar, você pode se alegrar, você pode celebrar. Entretanto, nós ainda estamos a cada reunião com os irmãos, a cada dia, comendo esse Cordeiro Pascal, mas nós estamos com os pés calçados, lombos cingidos e cajado nas mãos, aguardando a nossa plena libertação. A nossa plena, ou seja, logo, Romanos capítulo 8, a partir do 17 em diante, diz que nós vamos experimentar a completação de nossa salvação, quando nós seremos livres do cativeiro da corrupção. Hoje, nossos cabelos ainda embranquecem, a nossa pele enrugece, sentimos ainda muitas dores, muito cansaço, muita fadiga, o nosso corpo vai se acabando, vai se degradando, vai se destruindo. Entretanto, a plenitude da Páscoa, isto é, a plenitude de nossa salvação, a plenitude de nossa libertação, ainda está por vir. Romanos capítulo 8, versículos 23, 24 e 25. O apóstolo Paulo deixa muito claro que nós ainda gememos em nosso íntimo, aguardando a redenção do nosso corpo. E se nós aguardamos, nós certamente estamos na esperança, é um ato de fé. É por isso que nós, confessando a nossa salvação e libertação, nós não o fazemos de qualquer maneira. Nós temos que estar preparados para aquele grande dia. Lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. Você está preparado para sair logo dessa terra, por ocasião do arrebatamento, receber um corpo de glória e reinar com Cristo? Você está preparado? Você está atento para as suas vestes? Você está atento para o seu andar? Você está atento à sua liberdade? Lombos cingidos quer dizer, a sua liberdade é restrita. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Como é que está a sua vida? Você está preparado? Precisa se preparar. A grande verdade é que aquela Páscoa que Cristo comeu, naquele momento em que ele comia a Páscoa, e que nós transitamos para o terceiro tópico, que é exatamente o estabelecimento de algo. E aqui os irmãos tenham atenção,
porque talvez seja uma parte mais importante dessa mensagem. É dito que enquanto Jesus comia o que, irmãos? A Páscoa. A Páscoa era uma celebração noturna. Por que era uma celebração noturna? Porque o Senhor entrou no Egito para matar os primogênitos à noite. E enquanto isso, eles comiam a Páscoa à noite. E, portanto, quando se faz um jantar à noite, como é que se chama? O jantar noturno, como se chama? Atenção, esse ponto é importante. Eles comiam a ceia. O que é comer a ceia? É comer o jantar. Era uma janta. Era uma janta. Diz a Bíblia, enquanto comiam, enquanto eles comiam o cordeiro, enquanto comiam a Páscoa, enquanto ceiavam. Tome a palavra ceia e ceiar no sentido básico do seu significado. Jantar. Nada de preciosismo, de espiritualismo, nada disso. Enquanto comia o jantar, num dado momento, Jesus, ele pegou um pão e, tendo levantado, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Atenção, fazei isto. A ceia? A ceia? Enquanto comiam, a ceia é apenas o contexto. Enquanto comiam, tomou o pão e disse: isto, não é a ceia, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aí ele diz: fazei isto. Isto o quê? Partir o pão. Fazei isto em memória. Se ao povo de Israel foi ordenado o memorial da Páscoa, aos discípulos diante da sua morte lhes é ordenado como memória o partir do pão. Partir o pão em assembleia é uma ordenança de Jesus Cristo. Não é um capricho, não é uma coisa que se inventa, não é uma coisa que se despreza. É uma coisa que foi ordenada. Fazei isto em memória de mim. Em seguida, tomando o cálice, tendo dado graças, disse: bebei dele todos. Porque todas as vezes, não é só essa única vez que se faz agora, aqui na ceia da Páscoa, não. Porque se é em memória, porque todas as vezes que vocês comerdes este pão, não é comerdes pão. Quando fala comerdes pão, você tira ali o artigo definido, você generaliza. Quando você comer pão na padaria, na sua casa, na casa do irmão, não é quando comerdes este pão e beberdes este cálice. O que significa que este pão e este cálice, embora pão e embora cálice, eles ganham uma dimensão simbólica de memória que representa o sacrifício de Cristo. É uma representação, sim, mas é este pão. Não é quando comerdes pães. É quando comerdes este pão e beberes este cálice, anunciarás a morte do Senhor até que Ele venha. Este memorial de Cristo, do partir do pão, deve ser feito pela igreja de Jesus Cristo até que Ele venha. Até que Ele venha. Diga: até que Ele venha. Não deixe o diabo te enganar. Tem um diabo que está andando por aí, vestido de roupa de Jesus. Aquele roupão de Jesus, cabelão de Jesus, barbão de Jesus, dizendo que é Jesus. Eu quero dizer com isso, não é que tem uma pessoa com esse estereótipo, não. É que se passa como a verdade, restauração. Temos que voltar ao modelo antigo.
E aí eles estão banindo o partir do pão, dizendo que não tem razão de ser. E aí eu quero ler com os irmãos rapidamente 1 Coríntios capítulo 11, porque aqui o apóstolo Paulo ele nos fala disto. E eu sei que alguém vai questionar-me, e antes de questionar-me darei a resposta. Pastor, você falando do partir do pão, menciona 1 Coríntios capítulo 11, para o seu governo, alguém dirá, aí não está falando do partir do pão como você pensa, está falando de comer na casa dos irmãos, é comer comida, ceia é comida. E eu digo, você precisa primeiramente separar a ceia de partir do pão, conforme o próprio Cristo fez por ocasião do estabelecimento. O texto semelhantemente o faz. Leiamos. Eu lerei a parte que se fala do partir do pão, em seguida lerei a parte que se fala da ceia, no mesmo texto. E depois juntaremos as duas partes e você entenderá exatamente o que o apóstolo quer dizer. Observe. 1 Coríntios 11, versículo 23. Em diante. Porque eu recebi do Senhor. Atenção. O apóstolo Paulo não esteve na última Páscoa com Cristo. E, portanto, não participou daquele partir do pão com Cristo. Porque o apóstolo Paulo veio a se converter posteriormente no caminho de Damasco, quando a igreja primitiva já havia recebido o Espírito Santo, já estava crescendo, não é verdade? Só que o fato de ele não ter estado lá, não significa que ele não sabe daquilo que aconteceu. E se fosse algo sem importância e sem significância, Jesus Cristo não teria dito, olha apóstolo, eu vou te passar agora aquilo que aconteceu, e eu não vou apenas te falar, eu vou te entregar. Ele diz, porque eu recebi. Ele recebeu? Ou foi uma conversa informal que ele ouviu alguma coisa nesse sentido? Não, ele recebeu. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ah, então Jesus falou assim, olha, eu vou colocar nas suas mãos, mas você deverá entregar à igreja. A igreja de Cristo recebeu o que ele vai dizer aqui agora, o partir do pão. A orientação para se fazer memória do nome do Senhor, da morte do Senhor, até que ele venha, é uma instituição de Cristo e apostólica. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos. E ele dirá o que recebeu, e ele dirá então o que ele entregou à igreja. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e aí ele coloca na noite em que foi traído, como que demonstrando a circunstância, ok? Como também em Mateus 26, fala a circunstância, enquanto comiam. Enquanto comiam é a circunstância, o momento em que ele estabeleceu o partir do pão. Aqui, na noite em que foi traído, estabelece o tempo também e a circunstância quando o Senhor fez isto. Que o Senhor Jesus, vírgula, na noite em que foi traído, vírgula, tomou o pão. Observa que não faz a referência aqui, não é a ceia da Páscoa. É ao pão que estando sobre a mesa, e ali havia vários pães, porque a mesa da Páscoa era composta com vários elementos, dentre eles havia pães. Jesus toma um pão que, tirado de entre os pães, se torna este pão. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto. Não é a Páscoa. Inclusive aqui nem da Páscoa fala. É o partir o pão. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Então, depois que acabou a ceia da Páscoa, esse ceado é a ceia da Páscoa. Depois que ele ceou a Páscoa, acabou o jantar, o pão ele estabeleceu enquanto comia. Tendo acabado de comer a ceia da Páscoa, agora ele toma um cálice. Entende isso? Tendo tomado um cálice,
disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, e observa que tanto o pão quanto o cálice estão aí determinados, ou não estão? Este pão, o cálice. O este e o pronome e o artigo são aí determinantes. Não é qualquer pão, não é quando se come pão em casa, na casa do irmão, vai para um churrasco, faz uma feijoada. Não, comerdes este pão, beberdes o cálice, quando se celebra o partir do pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A igreja de Jesus Cristo, ao longo da sua trajetória, tem partido o pão e tem anunciado a morte do Senhor até que Ele venha. Alguém dirá: pastor, lógico que você chegou a essa trágica conclusão, porque você isolou a parte que você quis. Você pegou o 23 só para frente. Se você tivesse pego do 17, você teria pego o contexto, e aí você não chegaria a essa conclusão equivocada. Eu digo: será que eu não peguei, ou será que você não articulou as partes? Vamos agora à parte que se quer que leia, que é o 17 em diante. Nisto, porém, que vos escrevo, pausa. Paulo escreveu aos Coríntios uma carta em que ele trata de vários problemas que aconteciam na igreja. Vários problemas. Se vamos começar a ler a partir do capítulo 3 em diante, ele vai citando o problema de dissensão, o problema de adultério, o problema de dívida que irmãos não pagavam uns aos outros, problemas de casamento, problemas de dons espirituais, problemas diversos. Ele fala: ó, nisto, isso está errado, ó, isso não é assim, isso não pode ser desse jeito. Aí ele chega em um novo problema. No capítulo 11 e 17, ele chega em um novo problema e ele diz: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Eu não posso dizer que vocês estão certos, porquanto vos ajuntais, não para melhor e sim para pior. Pausa. Aqui diz vos ajuntais. Já dá um sentido de assembleia. Então, essas reuniões que estavam sendo promovidas, estavam piorando a situação dos irmãos. Vós não ajuntais para melhor, estão se ajuntando para piorar a situação de vocês. Continuamos. Porque antes de tudo estou informado. Alguém escreveu para Paulo, contando os problemas da igreja. Paulo, a igreja de Corinto está ruim, viu? A coisa está feia, ou você vem aqui resolver, ou não sei não. Aí alguém escreveu a carta, Paulo diz: porque eu fui informado, alguém me informou, haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Nessa igreja aqui tem divisão? Nessa igreja tem divisão? Nessa aqui, nessa assembleia, tem divisão? Tem? Mas nós estamos todos no mesmo lugar? Debaixo de uma mesma placa? Ministrado por uma mesma mensagem? No único governo do Espírito Santo? Único cabeça que é Cristo? E por que a divisão? Onde é que está a divisão? Se estamos no mesmo espaço, a mesma palavra, a mesma placa, o mesmo governo, o mesmo cabeça, o mesmo Espírito. Onde está a divisão? No coração. Atenção, a divisão está no coração. Quando você sabe que aqui nós somos o povo de Deus, mas eu olho ali para o Rodrigo, vai, esse irmão, vou te falar, viu? Que coisa, dá. Chega, arrepia quando eu vejo esse irmão. Louco, irmão perturbado. Ainda vem de rosa. Não é assim que existe esses problemas? Houve, irmão Rodrigo foi apenas um exemplo, tá? Versículo 19, ou 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Pausa. Olha o que ele está dizendo. Não, é necessário que haja isso mesmo. Tem que ter, ué. Tem que ter esse tipo de problema. Esses impasses, esses entraves, tem que ter. Mas Paulo, eu pensava que não tinha que ter.
ele diz: por que importa que tenha? Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem manifestos no vosso meio. Irmãos, você precisa ser aprovado nisso. Você tem que, quando aparecer a divisão no seu coração, quando surgir os problemas com os irmãos, na igreja, com seu filho, com o irmão responsável por uma área da igreja, com o diácono na porta, com o outro, surgiu o problema, o Senhor diz: é preciso que haja esses problemas para saber se você será aprovado ou não. Se fala tanto em ser aprovado, Cristo vai voltar a ser um vencedor, reinar com Cristo, mas a coisa é prática. Os aprovados não serão aprovados, eles serão declarados aprovados porque foram aprovados. Estão entendendo? Ou não? Então, o assunto aqui não é o partir do pão. O partir do pão não é o tema. Você poderá dizer para qualquer pastor, qualquer teólogo, qualquer lugar: olha, se tem um lugar em que a Escritura não trata sobre o partir do pão, é em 1 Coríntios. Nem no capítulo 11, muito menos. Paulo não está tratando do problema ou do partir do pão, nem enquanto reunião, nem enquanto problema, nem enquanto nada. O partir do pão não entra como problema na lista de problemas que Paulo se propõe a resolver aqui nesse livro. Ele está resolvendo um problema de relacionamento, um problema de divisão de coração, problema este interior que se manifestava nas reuniões específicas de... Leiamos. Versículo 20. Quando, pois, aí ele vai agora explicar a circunstância em que essa divisão se manifestava. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, vírgula, não é a ceia do Senhor que comeis. Pastor, que ceia do Senhor é essa? Eu ouvi falar do partir do pão. De repente surge a ceia do Senhor. Essa expressão ceia do Senhor se escreve ceia ágape. Ceia do amor. Pastor, eu nunca ouvi falar da ceia do amor. Então tem algo que nossa igreja não tem. Calma. Ouça. Como a igreja primitiva, cujos apóstolos estiveram com Cristo ali na ceia da Páscoa, lembram? Momento no qual o partir do pão foi estabelecido. O que foi ordenado não foi a ceia da Páscoa. O que foi ordenado foi o partir do pão. Agora, a igreja apostólica dos apóstolos que estiveram com Cristo, ao celebrar o partir do pão, o que eles fizeram? Bem, lá era de noite. Faremos de noite. Perfeito? Lá tinha a ceia da Páscoa. Como nós não celebramos a Páscoa, que tal nós fazermos então um grande banquete, um jantar, para que todos venhamos a jantar. Aí não é uma janta comum, é a ceia da comunhão, é a ceia fraterna, é a ceia do amor. O que os irmãos acham de fazer isso? E aí, na ocasião dessa ceia da comunidade, a ceia da comunhão, a ceia do amor, aí a gente pega e celebra o partir do pão, segundo nos foi determinado. Era assim que eles faziam. A igreja primitiva praticava a ceia do amor como sendo apenas um costume, como sendo uma tradição, não como instituição. Não como instituição. E não era, como dizem ou como querem, quando você vai à casa do irmão, aí vamos almoçar aqui conosco, ali era essa ceia aqui. Não, não era essa ceia aqui não. Você foi, passou na casa do irmão, tinha lá meia dúzia de irmãos reunidos, estava lá no churrasquinho lá, aquele churrasquinho? Não. Olha o que diz aqui, capítulo 11, versículo 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo... Então nós temos aqui, primeiro, é uma reunião. Segundo, é uma reunião de todos. Terceiro, é uma reunião no mesmo. Então a igreja se reunia especificamente para celebrar essa ceia de amor. Não é uma instituição, era um costume e uma tradição, mas a igreja o fazia periodicamente, se não semanalmente, como uma reunião. Pessoal, amanhã é a reunião da ceia do amor. Ó, assim que eles diziam. Estão entendendo? Não é bonito a ceia do amor?
É bonito ou não é bonito? A ceia do amor. Onde nós vamos repartir o pão. Não é partir. Partir, que simboliza que Cristo foi partido. É repartir. É você levar uma panela de arroz, a grega. O outro leva uma panela de feijoada. O outro leva uma macarronada. O outro leva uma salada. O outro leva uma farofa. Cada um leva o seu jantar. E agora colocamos na mesa e não tem mais o meu jantar. Agora é o jantar da irmandade. Agora o seu é meu, o meu é seu, porque nós somos um só. É o amor que unia. Então era uma coisa muito bela. Mas aí os irmãos estavam se reunindo para essa ceia do amor. Só que aí, ao invés de ser uma coisa boa, ser para melhor, Paulo diz, está sendo para pior. Está piorando as coisas, é melhor não fazer, porque ele vai dizer aqui então no versículo 20, quando pois vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, vírgula, cada um toma, vírgula, antecipadamente, vírgula, a sua própria ceia. Se é para comer cada um a sua própria ceia, em termos mais nossos aqui, se é para comer cada um a sua janta, cada um fica na sua casa. Essa janta aqui é minha. Opa, esse é meu. Tira a mão aí. Tá doido? É porque o irmão trouxe uma farofa que só tinha farinha. E você trouxe uma coisa gostosa. Vamos lá. Porque ao comer, diz versículo 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. O povo estava, levava um camburão de vinho. Tudo bem que você traga 5 litros de vinho, mas deixa o povo beber, poxa. Se cada um pegar um pouquinho, você quer beber o camburão sozinho. Cadê o Gilmar? Ô Gilmar. Poxa, Gilmar. Por que sozinho? Divide com a irmandade. Os irmãos estavam tomando camburão de vinho. E eu digo vinho, mas não sei se só tinha vinho. Eu sei que era bebida alcoólica, porque estavam se embriagando. Não pode ser bebida não alcoólica. Ah, pastor, e pode? Mas é lógico que pode. Você não pode se embriagar. Ficar com speed bêbado, querendo ser rico, querendo bater na mulher, mentiroso, querendo tirar as calças. Para de besteira. Coloca o juízo no lugar. Seja direito, seja sóbrio. Você pode tomar um negocinho com os irmãos ali e falar do evangelho, pode, sem perder a sua capacidade de raciocinar, de ficar em pé, sem perder a hombridade e sem perder a sua homidade, ser homem. Por que vai ficar? Está lá o irmão lá, babando, bêbado, coisa feia. Ou então começa a beber, começa a falar demais. Daqui a pouco só você que quer falar. Está todo mundo errado. Aí a mulher fala, meu bem, cala a boca. Irmão, você está bêbado. Você está errado. Você está na carne. Está bêbado, está na carne, porque a embriaguez é obra da carne. É bom pregar quando você não tem problema, né? Você não tem problema para pregar. Você tem que pregar, fica assim, tentando, cuidado para não falar besteira. Não, é a verdade de Deus, é só essa. Não tem que esconder, inventar, mentir, tapear, é simples. Versículo 21, porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, a pergunta é, casas onde comer e beber? Você não tem casa, não? Você quer ficar nessa onda sua aí sozinho? Vai, fica na sua casa. Não vem para o meio da irmandade. Ficar regulando comida. Ficar tomando toda... Para com isso. Vai para a sua casa, meu irmão. Essa divisão está errada. Está problema. Vamos sair com um grupo de irmãos? Ah, não vou, o irmão vai, não vou. Para disso. Vamos todo mundo. Você vai?
Se a Vera for, não vou não. Essa Vera, ela anima todo lugar. Ela está lá e faz tudo. Vocês não viram da missa o texto. Vamos lá. 21, ou melhor, 22. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Aí vem uma pergunta. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Esse problema aqui de comida já estava lá em Atos capítulo 7. Ou melhor, em Atos capítulo 6. Os irmãos, no comer diário, que a igreja primitiva, logo no início, eles ficaram tão desesperados com a situação, aquela perseguição, Jesus vai voltar logo e tal, então venderam tudo e ficaram todo mundo junto, comendo o que tinha. Aí, na hora de dividir a comida, tinha aquele comidão, aquela mesona, né? Aí os irmãos, talvez as irmãs, né? Mais problema de irmã. Lá com aquela concha, olhava e colocava uma conchinha de arroz. Aí, lá tá na fila, lá uma viúva, coitada. Ela não tinha nada. Ela não deu nada porque não tinha para dar, não ofertou, não tinha nada para ofertar, não tinha dinheiro, não tinha nada. Ela está feliz porque agora tem a igreja, posso comer no meio dos irmãos. Antes passava uma fome, agora depois veio a igreja, aí tudo melhorou. Todo dia tem almoço, tem janta, numa boa. Só que ela era grega, ela não era hebreia, não era judia, ela era grega. Aí a irmã olhava assim, tipo a Vera, assim, com a concha. Você é grega? É. Para o rabo da fila. Se sobrar, come. Primeiros de casa. Primeira irmandade aqui de Jerusalém. Depois, esse povo nem sabe se fica. Depois, não. Tem que ser os primeiros. Está servindo almoço aqui? Aí entrou uma pessoa, 10 reais. O cara é mendigo, ele não tem. 10 contos, se quiser. Não, vá lá, leva ele lá. Corta a fila de todo mundo, coloca ele na frente. É um prato bem grande para esse irmão comer aqui, ó. Bem grandão. Porque a fome dele é maior do que a nossa. Nossa fome não é fome, a fome dele é fome. Nossa fome é esperar um pouquinho para chegar a hora, chegar ali, resolver ali. Se acabar também tem problema, a gente sai e come em outro lugar, ué. Por que ficar estressado com comida? Com arroz e feijão que você come agora, meia hora depois, vai para lugar escuso. Por que essa coisa da carne? Por que esse egoísmo? Não, tem lugares que os líderes não comem com a turma, não, a turma come galinha. Eu já fui num lugar uma vez pregar, fui convidado. Preguei, quando eu acabei de pregar, tinha até um grupo de irmãos que você estava, né? Com a gente lá. Aí, pastor, coisa boa. Avisaram, né, irmãos? Ninguém sai, temos aí uma galinhada. Os irmãos vão pagar aí a galinhada, né? Galinhada boa. Aí, pastor Alexandre, bora ali, para cima a gente vai servir um jantar para você. Chama quem veio com você, os obreiros, quem está aí com você? Chama todo mundo, vamos para lá. Aí foi o Ademias, foi a Silvia, estava, não sei, Raimundo, meu cunhado, estava a turma toda. Rosirene, não me lembro bem. Aí subimos para lá, irmão chegou lá, as mesas tudo branquinha, os paninhos branquinhos e tal, os pratão branco de louça, os talheres de prata, tudo. Aí vinha lá um arroz, uma batata palha, aí vinha um bifão, assim, uma carne ao molho madeira, aquela coisa gostosa. E tá tudo bem, pastor, quer mais um refrigerante e tal? De cima, quando eu olhei para baixo, a turma estava numa fila enorme. Aqueles pratinhos de plástico, desse tamanho, aqueles pequenininhos. R$5, aqueles colherzinhas de plástico. Uma galinhada que só tinha couro de frango. Aí veio aquela angústia. Falei, não é assim, não está certo isso. Está certo? Está certo, irmãos? A igreja de Jesus Cristo? Me disseram, pelo menos a Bíblia diz, que os líderes são os servos. O servo tem que dar o lugar para os outros. Vocês vão primeiro, nós vamos depois. Nós somos os menores. Os maiores vão na frente. Mas não, é o contrário. Na cristandade é o contrário. Em nome de Jesus. Estão entendendo a história? Nós estamos ganhando, não estamos muito, não estamos? Versículo 22.
Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Voltando ao caso das viúvas lá de capítulo 6 de Atos, aí alguém se sensibilizou, viu aquela situação, foi lá falar com os apóstolos, ó, Pedro aí, o negócio está feio lá. O que foi? Às vezes fica ali na Bíblia orando, está certo, tudo certinho. Mas tem que ver o que está acontecendo lá fora. Lá, ó. As viúvas gregas não estão recebendo a porção delas. Estão deixando para trás. Está tendo um problema de coração. Um problema racial, de etnia. Lá era isso. Aqui são nossas preferências pessoais. Aí os apóstolos foram lá e falaram, não, está errado. Separem aí 7 homens cheios do Espírito Santo. Aí nesse momento surgem os diáconos. Os diáconos surgem no capítulo 7, 6 de Atos. O diaconato, portanto, é um ofício e um serviço que nasce de uma necessidade. Homens que sejam sábios, íntegros, cheios do Espírito Santo e da palavra, para que possa promover a divisão correta. Diácono, portanto, é aquele que serve às mesas. Diácono não é aquele que fica, é um cargo. Não. O diácono é um servo. Alguém que olha os carros para vocês enquanto vocês estão aqui. Alguém que cuida do almoço para vocês enquanto vocês estão aqui. Alguém que faz essas coisas. São os diáconos. Aí surgiu nessa circunstância essa necessidade. Bem, finalzinho do 22. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Então observa, no 17 ele fala, nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo. No 22, no finalzinho, nisto certamente não vos louvo. Então aqui está o problema que ele trata. O problema não do partir do pão, o problema da ceia. Perfeito? Aí ele vai agora introduzir no 23 um argumento. O partir do pão aqui não é o problema, é um argumento. Ele quer argumentar a favor da unidade dos irmãos, para que os irmãos quebrem as divisões dos corações. Porque eu recebi do Senhor. Esse porquê, ele vai dizer, olha, o que eu recebi, o que eu aprendi, o que eu fui ensinado, e o que eu também ensinei para vocês. Aí ele vai falar acerca do partir do pão, daquele pão e daquele cálice do Senhor. Tanto é que quando ele acaba de falar disso, olha o que ele diz aqui, exatamente no versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos... Não é o partir do pão, é para comer. A igreja se reuniu para comer uma ceia do amor. Espere uns pelos outros, não se adiante, não se antecipe. Deixa dividir normalmente, entrega o seu prato. Deixa os irmãos comerem, para de besteira. Não tenha divisão no coração. Agora, por que o partir do pão entra aqui neste meio como um argumento a favor da unidade? Simples. Volta uma página aí na sua Bíblia, capítulo 10 de 1 Coríntios. Paulo vai falar acerca daquele pão e daquele vinho enquanto significado. Ele diz, 10:16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Comunhão quer dizer, não é aquilo que é comum a todos nós? O sangue de Cristo não é comum a todos nós ou não é? O que nos faz dignos não é o sangue de Cristo? Versículo 17, ou melhor, 16 ainda, né? O pão que partimos, olha, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Quando você come aquele pedacinho de pão, do pão que se partiu, você está comendo do mesmo pão que o Renato está comendo, que a Nolinha está comendo, que o Milton está comendo, que a Ademir está comendo, que o Francisco está comendo, que o fulano está comendo. É a comunhão, aquilo que é comum. Infelizmente, foi transformada a comunhão em comunhão. Não é comunhão, é comunhão. O argumento do apóstolo Paulo é, versículo 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão.
Então, o argumento do pão que se parte é que este pão não somente representa o Cristo partido, mas representa todos nós. Vários grãos de trigo, muitos grãos, que moídos nos tornamos uma farinha. E essa farinha que somos todos nós, agora somos feitos um pão. Olha que comunhão gostosa. Portanto, antes de você desprezar o seu irmão, antes de você falar mal do seu irmão, antes de você criticar o seu irmão, lembre-se, quando você faz isso a algum de seus irmãos, você faz a si mesmo, porque você faz parte do mesmo pão. E faz também ao Senhor. De modo que a Páscoa se esgota quando Cristo a cumpre plenamente na cruz. Entretanto, ele estabelece neste momento da última Páscoa o partir do pão como memória e celebração dessa Páscoa cumprida em Cristo e que se cumprirá plenamente no reino de Deus. Amém?